Então, tô aqui de volta com outro episódio do programa Sem Contexto. E hoje o primeiro assunto que eu tava pensando em levantar aqui com vocês era: vocês sabem qual é a música favorita de vocês? Saberiam responder essa pergunta? Eu sei que muita gente tem um gosto cíclico pra música, né? É normal que nossas músicas favoritas mudem, né, de acordo com a nossa época das nossas vidas. A gente fica muito, como é que é mesmo aquela palavra? A gente fica obcecado por certas músicas, né? Durante algum tempo, alguns dias, alguns meses, alguns anos, talvez. Mas, né? Eu sei bem como é que é isso. Só que tem uma música que, se eu tivesse que responder qual é a minha música favorita, seria ela. Por quê? Por causa que é uma música que eu já conheço há um bom tempo, né? Não é sobre quando que a música foi composta, é sobre quando que tu começou a ouvir a música e que tu prestou atenção, sabe? Se envolveu com a música, assim, tu sabe, tipo, você, bah, agora essa música daí é uma música que eu curto, sabe? Então é uma música que eu já ouço daí há bastante tempo e inicialmente ali nos primeiros meses ou anos que eu conheci ela, eu era mais obcecado por ela, mas conforme daí se tornou aquela música só que eu ouço quando ela toca no aleatório, assim, digamos. Mas sempre que eu ouço ela, eu me recordo de como eu pago pau pra ela, de como ela é uma música que pra mim eu penso, porra, entra ano e sai ano, essa música sempre vai ser fantástica pra mim do meu ponto de vista. Então eu vou contar pra vocês o porquê de eu gostar da música que eu gosto e explicar vários gostos referentes a essa música em específico e musicalidade de modo geral, porque eu acho que é um assunto bem maneiro de se desenvolver. É, é um negócio que é legal e interessante a gente pensar a respeito, né? E também é o tipo de pergunta. Eu dando a minha resposta, talvez ajude vocês a formular as respostas de vocês dentro da cabeça de vocês, né? Sobre quais músicas que vocês gostam, que vocês amam. Então, a minha música favorita se chama Serpent's Embrace. E eu aposto que nenhum de vocês nunca ouviu falar dessa música, a não ser as pessoas que já ouviram falar por causa de mim mesmo. É uma música de uma banda chamada Agatha Daemon. E eu nem tenho noção exata de qual país que esse pessoal é daí e tal, porque é uma banda de black metal. Tá ligado? E não é uma banda de black metal famosa. No black metal tem alguns nomes que são fortes e tal, mas essa banda daí é aquelas bandas assim que, por exemplo, eu sigo, eu acho que é um, não sei se é o vocalista ou o guitarrista da página dele do Facebook e tal, e é uma banda que já foi descontinuada faz muito tempo, sabe? Ela só existiu ali durante eu não sei se chegou a fechar uma década e tal, mas como a maioria das bandas do mundo, elas têm assim, elas têm uma história e os caras compõem algumas músicas e deu, né? Raramente acontece de um artista poder emplacar e fazer carreira e ela durar durante 10, 20, 30, 40, 50 anos. Isso daí é pra uma minoria. A maioria dos artistas que tu for buscar assim música, tu vai ver que os caras produziram alguns álbuns ali, dois ou três, ou um só, muitas vezes também. E foi isso que deu, né? E o resto da vida da pessoa, ela girou em volta de outras coisas, né? Mas então, essa música daí, Serpent's Embrace, da banda Agatha Daemon, é uma banda de black metal e tal, só que essa música ela tem uma musicalidade assim bem, pra mim, pelo que eu formulei do gênero black metal pelo menos, ela tem uma musicalidade muito mais leve, sabe? Ela tem um tecladinho ali e tal, e os riffs de guitarra mesmo, sabe? Eu sinto uma pegada um pouco ali de sinfônica no meio da composição dela também. E ela tem dois vocalistas no meio. Ela tem um cara que ele canta com uma voz normal, digamos assim, que ele não tá fazendo ah, o scream, não tá fazendo gutural, né? Os berros, assim, pra quem não sabe exatamente do que eu tô falando. Tem um cara que canta com vocal limpo, né? Que a gente chama, e outro que tá fazendo o gutural tradicional do black metal. E esse cara que tá cantando com a voz normal é uma voz mais. É uma voz grave, eu acho, gosto bastante do tom da voz dele nessa música, sempre me agradou bastante. E os próprios gritos também foi uma das primeiras bandas que eu me acostumei com esse conceito de gritaria. Por quê? Porque eu não conheci ouvindo rock, sabe? Hoje em dia ainda é meu gênero favorito o metal, principalmente suas variações. Eu faço separação porque pra quem escuta sabe que tem certas diferenças e tal. E eu me identifico geralmente mais com artistas do gênero do metal e as suas várias subdivisões, né? Mais do que o rock, digamos assim. Mas eu não cresci ouvindo rock nem metal, não era algo que eu via dentro da minha casa e claro que eu já vi, tipo, camisetas aqui no. Eu mostrando no Mordor Lama do Pinheiro, eu vi gente com camiseta do Iron Maiden, camiseta do Metallica, já vi uma camiseta ali, sei lá, do Guns N' Roses, e provavelmente de outras bandas que também passavam na minha frente, só que eu não dava muita bola porque eu não sabia do que se tratava, né? Eu olhava pra estampa e não ficava tão gravado na minha cabeça. Então eu não cresci ouvindo rock, eu não cresci ouvindo metal, né? Minha mãe e meu pai também não eram de ouvir.
Então, a minha introdução ao gênero se deu já no tempo da internet. Tinha uma música que outra de rock ou de metal que eu ouvia talvez num filme ou num programa, ou um show de luta livre, alguma coisa desse tipo assim, que eu escutava e daí, né, tinha aquela memória ali daquele programa, daquele show, daquela forma de entretenimento, né, e daí eu gostava daquela música, digamos assim. Mas antes de eu ganhar computador, eu já não era muito envolvido com música e o que eu mais ouvia era só o que eu ouvia em CDs. E daí era muito mais assim, ah, músicas mainstream norte-americana, que naquela época dos anos 2000 era como, por exemplo, assim, o pop e o rap, o hip hop, R&B, né, também. Era o tipo de coisa que eu ouvia mais e tal. Mas daí eu fui conhecer o rock eu já tava com 2008, já tava com 2008, era velho pra caralho, hein? Não, isso já era 2008, que foi quando eu comecei a ter internet dentro de casa. Então a minha introdução no rock foi em 2008, 2009. E essa música, se não me engano, é de 2007, então acho que foi por isso que eu me esbarrei nela. E como é que eu cheguei até essa banda daí? Foi que, tipo, os meus primeiros passos na música, assim, e tal, começou, assim, com algumas poucas bandas que eu curtia, que a banda que me levou, me envolveu com rock se chama Zebrahead, na verdade. Um dia eu vou fazer um programa só sobre ela daí e tal, porque dá pra falar bastante coisa. Foi a banda que me fez eu começar a ouvir várias músicas de rock do mesmo artista, né? E foi o que me fez me envolver com esse lado. Só que daí, como eu vi que era uma banda assim que não era famosa, o Zebrahead no caso, eu comecei daí a dar uma chance para artistas que eu não conhecia, porque primeiro eu passei pelos nomes famosos, eu fui ver assim Iron Maiden, Beatles, Metallica, Queen, Guns N' Roses. Eu fui fazer esse caminho daí que muita gente percorre quando tá começando a conhecer esse estilo de música. E várias dessas coisas eu não gostava muito, sabe? Não ficava comigo, não gravava, não achava interessante. Eu fiquei, porra, vamos mais adiante então e tal. Daí eu passei por uma época ali que eu era muito habituado a conferir músicas pelo YouTube, sabe? Que só ia só fazendo aquilo nos relacionados e tal. O YouTube, ele tava começando a rolar o sistema de algoritmos, sabe? Foi quando o YouTube deixou de ser mato e já começou a querer te fazer ficar preso na plataforma deles. Foi assim que eu cheguei até essa banda, né? Até essa música. Serpent's Embrace, do Agito Demon. Se vocês procurar ela, vocês ainda acham ela no YouTube, inclusive o clipe que eu via naquela época, a publicação de 14 anos atrás, no caso, então, né? E o clipe tá cada vez com uma qualidade pior, porque, sei lá, acho que quando o YouTube se atualiza e vem versões com qualidade maior, alguma coisa acontece ali no site que ele deixa o vídeo cada vez menor e mais feio. Eu me lembro que quando eu conheci o clipe ele não era tão pequeno e ele não era tão feio, mas isso era lá em 2009, 2008, né? Então muitas atualizações passaram pela plataforma desde então e esse vídeo daí por algum motivo a qualidade dele foi cada vez caindo mais. Mas esse vídeo daí e tal, ele tem menos de 500 mil de visualizações ainda e tal, um vídeo que tá há 14 anos no ar. Então é uma banda assim, acho que é 350 mil, algo. O que, né, se tu for botar na ponta do lápis, 350 mil visualizações, já é mais do que muita gente conseguiu, né? Mais do que eu, mais do que tu, mais do que a maioria das pessoas do mundo conseguiram se expor para 350 mil pessoas. Então, 350 mil em questão de perspectiva, até que pode ser bastante, sim. Mas, né, falando de artistas mainstream, isso não tem nem comparação, né? Isso daí não é um número que uma banda de grande sucesso, grande renome teria feito em 14 anos, né? Mas né, nada disso pra mim me importava naquela época e nada disso me importa hoje em dia. Eu sempre me acostumei a seguir um rumo assim de, sabe, se eu gosto, não importa se é bem recebido, se é bem visto, se recebe muita aprovação do público e da crítica. Não era isso que importava. E daí eu conheci essa música daí e tal. Na época eu já achei legal todas essas coisas aí que eu falei do teclado, a intro eu acho maravilhosa, quem procurar essa música para ouvir vai saber, então vai poder ter uma referência do que eu tô falando, então eu acho a intro maravilhosa, eu gosto muito do instrumental, a forma que ela é estruturada, que ela tem duas partes ali na música, que ela dá aquele, né, a parte que a música fica calma, tranquila, estabilizada, né, eu tô tentando falar daí livre de qualquer jargão, qualquer expressão, assim, pra quem tá de coisas relacionadas a rock e metal, porque daí qualquer pessoa que ouvir vai conseguir entender o que eu tô falando. Tem umas duas ou três duas partes pontuais da música que ela dá uma acalmada no ritmo dela, e daí depois volta com uma outra batida diferente, sabe? Com um ritmo ali diferente e tal. Então eu acho muito legal a forma como ela é estruturada. E ao longo dos anos também eu fui cada vez mais interpretando a letra, né? A letra pra mim é, é uma das coisas que pode me agradar numa música, e nessa música eu gosto dela tanto da forma como eu ouço ela, também gosto da parte da lírica dela. Porque pra quem conhece assim a temática do black metal, o black metal, assim como vários outros gêneros, ele fala bastante assim, né, de
amargura, de sofrimento, como vários outros estilos assim de música, né? Música que fala de dor no coração e dor na alma, isso daí a gente pode ouvir desde o, né, no reggae, a gente escuta isso no pagode, a gente escuta isso no sertanejo, a gente escuta isso no rock, em várias partes, vários estilos de rock e metal diferentes falam sobre esse tipo de coisa. E o black metal fala muito disso também. Então essa música, ela é estruturada sobre uma grande dor, assim, relacionada a uma perda, e pelo que dá pra entender, é um relacionamento amoroso, sabe? Como quem tá cantando são homens, né, artistas do sexo masculino, tu interpreta para um lado de um relacionamento como com uma mulher. Pelo menos foi. Até porque tem várias partes da. A primeira frase da música, por exemplo, ela fala assim. Eu tô traduzindo aí, né? Ela era o nascer de um novo dia, a voz de cristal dentro da minha cabeça. Então, né, ela, tu imagina uma figura de uma mulher, né? Daí a música inteira eu acho que ela é bonita em muitas partes, sabe? Muitas passagens dela tem uma letra bonita e tal, só que sempre dá a entender que é uma coisa, alguém que não tá mais ali com ele, por isso, né? Até por isso o nome da música é Serpent's Embrace, quer dizer, um abraço da serpente, né? E o clipe também, eu achava curioso na época que o clipe tinha mulheres dançando e tal, e muitos comentários, não digo muitos comentários, mas um dos primeiros comentários com mais reações ali era de um cara reclamando, cara, assim, como é que vão fazer black metal com mulher dançando? Tipo, pra mim sempre achei legal, entendeu? Por causa das luzes que tem no clipe, a estética, acho que combina com a letra e o visual dos membros da banda ali e tal, e as meninas dançando com a letra da música, sei lá, pra mim sempre fez sentido, eu sempre achei foda, mas eu vejo que tem um pessoal que fica revoltado, que não curte a ideia de black metal com mulheres dançando, mas sei lá, acho que faz sentido, né? Enfim, e daí continua. Eu não vou falar de todas as passagens da música, né? Que daí seria um exagero. Mas uma das passagens que eu acho que vale a pena comentar é uma das que eu levei mais anos para absorvendo ela. E hoje em dia eu acho muito, muito foda. Por causa que é um dos momentos que tem essa pausa assim na música, ela vai se acalmando, fica só um teclado assim. E daí o cara, ele fala com a voz de gutural, ele fala com a voz rasgada, assim, sabe, de monstro. Eu, particularmente, sempre associei assim, porra, esse cara tem um gutural foda porque ele realmente não parece muito ser humano. E ele fala com essa voz, só que ele não grita, ele tá só falando nesse tom. E a frase que ele fala daí, nesse momento que tá mais calmo, ele fala assim: e naquele momento eu compreendi, tudo precisa acabar um dia, entendeu? Aí essa frase daí por mais simples que ela seja, né? Porque não é uma frase longa, é uma coisa muito simples. Naquele momento eu compreendi, tudo precisa acabar algum dia. Então, a primeira vez que eu ouvi essa letra, eu devia ter uns 15 anos de idade, ou 14, não me lembro agora exatamente, se eu já tinha feito aniversário ou não, mas tinha 14 ou 15 anos de idade, e essa frase eu já fiquei refletindo sobre ela, né? Já fiquei tipo assim, é assim, então, será que tudo tem que acabar algum dia? Eu já entrei nessa pira já naquela época. E conforme o tempo foi passando, cada vez que a música dá essa pausa, ele chega nessa frase, eu sempre tô me perguntando, e cada ano que passa eu tô cada vez mais acreditando nela, entendeu? Cada vez mais esse tipo de brisa pra mim de que absolutamente tudo é um ciclo, tudo tem que ter um fim, sabe? Independentemente do que seja, coisas boas e coisas ruins. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de mensagem pra mim, com o tempo ganha mais força, sabe? Então, eu acho muito interessante ver como é que uma mesma música, uma mesma mensagem, uma mesma ideia vai mudando, né? Dentro da nossa cabeça, como é que a gente se relaciona com aquela mensagem. Eu acho que música é um negócio muito interessante para tu repensar sobre isso. Tu pensar sobre como tu se sentir com relação àquela música. Não só questão sonora, né? Se tu falava, pô, essa música era legal, me passava uma tranquilidade, me passava um sentimento bom. E agora eu não sinto mais nada, agora eu sinto raiva, agora eu sinto tédio. Enfim, mas precisa também na parte da lírica, na parte das letras, que tu reflete sobre o que foi dito ali. E tu se lembra, porra, eu me lembro que a primeira vez que eu li isso, meu pensamento era X, agora meu pensamento é Y, sabe? Então essa frase dessa música eu acho sensacional, né? E basicamente isso, eu curto muito essa música, eu ouço ela, então comecei a ouvir, digamos que foi em 2008, então eu já tô ouvindo ela há o quê? Uns 13 anos já, hein? Se foi em 2009, que também tem essa opção, né? Porque na época eu não tava pensando, foi o dia que eu conheci essa música. Eu não tinha noção de que a primeira vez que eu tava ouvindo essa música eu ia continuar ouvindo ela pro resto da minha vida, sabe? E essa daí realmente foi isso, é uma música que eu conheci já, no mínimo, digamos assim, uns 12 anos atrás, tá ligado? E até hoje em dia, quando toca assim, eu gosto muito da parte instrumental, eu gosto muito da parte lírica. E eu acho interessante, inclusive, esse conhecimento de que não é uma banda que já acabou, sabe? A obra deles, digamos que foi conhecida por
um grupo seleto de pessoas, porque foram poucas pessoas que conheceram essa banda, e conforme esse tempo passar, daqui a 10, 20, 30 anos, menos pessoas ainda vão ter conhecido essa banda, entendeu? Então meio que tu entende que, eu sou uma pessoa que eu curto algo que é bem particular, sabe? E na internet nos proporcionou muito isso, né? Pelo menos pra mim, a quantidade de artista, a quantidade de obra até que eu confiro que não são, sabe, algo extremamente popular, algo extremamente, sabe, que é muito disseminado. Antes da internet eu não teria chance alguma de ter curtido essa música, sabe? Eu nunca ia encontrar um CD do Agatha Damon pra vender aqui em Porto Alegre, sabe? E eu nunca comprava CD da minha original pra começar, já começava por aí, mas mesmo que, sabe, esse tipo de disco foi vendido, sei lá, em algumas cidades da Europa, ou então as pessoas que iam no site da banda e provavelmente conseguiam comprar pela internet, imagino. Mas daí eu tô incluindo a internet já na jogada pra ver como já ficou. Não tem como. Não existe um cenário que eu teria conhecido essa banda se eu não tivesse vivido no momento do mundo em que rolou esse lance da internet. E eu tenho muita consciência disso, a quantidade de artistas, ou não, se não for necessariamente um artista, pode ser um texto, sabe? Uma coisa que tu lê, que tu sente que teve algum impacto pra ti, seja algo positivo ou até algo ruim, sabe? Seja uma obra de ficção ou uma questão, um ponto de vista da sociedade, da cultura, uma informação que te ajudou a formular um pensamento e vai ser importante pra ti pro resto da tua vida, talvez, sabe? Então eu acho muito interessante quanto que a internet me permitiu me conectar com coisas que normalmente eu nunca teria me conectado, sabe? Se eu fosse assim, uma pessoa que escuta rock, que escuta metal, antes da internet, obrigatoriamente as bandas que eu ia ouvir seriam um número muito, sabe, muito mais, já ia falar muito mais menor, né? Mas um número muito mais seleto de opções, sabe? Ia ter, digamos assim, se tu vai ouvir rock nos anos 80 aqui no Brasil, tinha, sei lá, você vou tentar botar um número alto pra falar, digamos assim, até do lado underground, mas tu teria conhecimento, sei lá, de 20 ou 30 bandas diferentes que tu poderia ter acesso à música mesmo, sabe? De verdade, de maneira realística, sabe? De uma forma realmente, tu conseguiria arrumar um CD dessa banda pra ouvir e curtir o trabalho deles. Mas agora chegou a internet, a quantidade de artistas que tu pode se conectar, que tem uma plataforma muito menor e que realmente a quantidade de gente que vai conhecer o trabalho daquele cara ou daquela mulher, enfim, é muito menor do que os grandes nomes, né, que conseguiram viajar o mundo e se estabelecer. Então eu sempre achei muito interessante isso, sabe? Eu nunca tive problema, assim, em gostar pra caralho de qualquer coisa só porque ela não é algo de um grande renome, sabe? E pra mim isso daí eu acho que é importante a gente sempre reconhecer essas coisas. A gente, tipo, aquilo que tu gosta muito não precisa ser aquilo que o resto do mundo gosta, sabe? Eu não vou pegar e vou deixar de dizer que essa música é importante pra mim, que eu acho muito foda, que eu soa maravilhosa pra mim em 10 anos, só porque não é um artista famoso, entendeu? Porque, né, é isso que nos separa quanto ser humano. Uma das coisas que nos separa, né, é como que a gente recebe a arte, como a gente interpreta a arte, e como a sonoridade é diferente. Algumas músicas soam muito bem, soam muito maravilhosas, algumas vozes soam incríveis, né, para algumas pessoas e pra ti não, cara, e tu não precisa se sentir mal, tu não precisa inventar uma desculpa, tu não precisa inventar um argumento. Tu pode só falar, olha, eu sei, entendo que pra ti isso daí é incrível, maravilhoso, mas pra mim não tem a mesma importância, não tem o mesmo impacto. Em compensação, isso aqui que tu não liga, que tu não dá bola, que tu nem sabia que existe, pra mim é incrível, pra mim é sensacional, pra mim me toca e me entretém de uma maneira que outras coisas muito mais famosas não são capazes de entreter, né? Então é isso aí. Hoje eu fui longe, daí quis entrar nesse assunto de música porque eu acho que é o tipo de coisa que inevitavelmente eu vou ficar sempre voltando, porque a música é uma grande forma de entretenimento e de inspiração na minha vida, e eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar a respeito de músicas pontuais, sabe? Eu acho que tem coisas ali que nós podemos usar para contar histórias, experiências e coisas, fonte de inspiração também e tal. E no caso dessa música, ela nem, pro meu trabalho, ela nem foi muito inspiradora, sabe? Por causa que a letra dela, a mensagem dela é mais sobre até um negócio emocional, digamos assim, filosófica, sabe? Sobre como que tu interpreta as coisas, como tu lida com a tua vida, né? Então, eita, é uma paulada aqui. Mas também é uma música que o tempo eu achei que era interessante pensar. Engraçado que uma das músicas que eu considero a minha favorita é algo tão aleatório, sabe? E eu não sou alguém que ouve black metal, esqueci de citar isso. Não sou alguém que tem uma grande variedade de músicas de black metal. Eu devo ter, sei lá, se tiver 10 músicas de black metal em todo o repertório de som que eu escuto,
vai ser uma surpresa. Eu acho que não chega a esse número, não. Mas em compensação, essa daí é uma música que tecnicamente ela é black metal, por causa que é a banda de black metal, e eu não acho que eles estavam falando, vamos compor uma música aqui que não é black metal. Eu acho que simplesmente soou de outra maneira, sabe? E tal, e... Enfim, pra mim é uma música muito foda e eu não, na hora que eu conheci ela também eu não me importei com o que era o gênero dela, só vi, curti e daí passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e eu ainda acho foda, ainda acho legal, ainda acho sensacional e achei que valia a pena, né, comentar e trazer essa pergunta pra vocês. Então, qual é a música favorita de vocês? Ou se vocês não têm uma favorita, então, fale, sabe? Uma das que vocês curtam, uma das que vocês acham legal, uma música que vocês ouvem há muito tempo, sabe? Que vocês escutam há 5, 10 anos, sabe? E tu ainda acha interessante, tu ainda acha foda. Esse tipo de coisa tu só vai conseguir com um pouco mais de idade, né? Tu tem 15 anos de vida, é difícil ter alguma música que tu escute há 10 anos. Mas quando tu chega ali com uns 20 e poucos, 30, 40, é normal que tenha alguma música que tu já escuta, sei lá, há mais de uma década, e tu ainda acha foda, tu ainda acha sensacional, e tu, né? Acho interessante. E eu acho que eu vou até parar por aqui. Eu tava até pensando em anexar algum outro assunto, né? Que eu vinha fazendo. Mas eu deixo daí o programa assim meio que... né, uma estrutura meio variável. De vez em quando, será que a Renan vai vir com um assunto... com uma bola curva no começo? Depois ele vai trocar? Não sei. Haha. Sabe? Tu fica assim... Em... inquieto. Tu não sabe qual vai ser a estrutura do programa. Sem contexto. Mas eu acho que é isso aí. Eu vou parando por aqui então. E daí não, vou falar mais alguma coisa. Acho que eu vou incluir mais um assunto, fazer mais um apêndice. Senão vocês vão ficar aqui me ouvindo e vão pensar assim, nossa, o Renan é completamente doido, cara. Ele não sabe se ele vai falar a respeito, se ele não vai falar a respeito. Ele tá completamente assim, né, biruta. Não, mas acho que eu vou incluir, assim, só uma curiosidade, assim, pra fechar. Porque assim, né, há pouco tempo eu tava lendo de novo, né, que é um bagulho que assim que se tornou famoso, se tornou algo conhecido pelas pessoas, eu já tinha ficado sabendo disso. Mas eu tava lendo de novo sobre aqueles vídeos lá de OVNIs que o Pentágono confirmou que era OVNIs. Então, isso é uma coisa que, honestamente, eu sempre achei curioso que não tenha se tornado tão viral, sabe? Porque não é um bagulho difícil de encontrar, obviamente, né? Não é um bagulho, nossa, estão escondendo essa informação. Até porque foram eles que falaram, esse vídeo daí procede e tal, é um objeto voador não identificado. E é o que muita página vai lá e explica assim, o que não quer dizer que sejam naves alienígenas. De tipo, cara, tudo bem que não quer dizer que sejam naves alienígenas, mas... Pra quem não viu os vídeos, vão olhar os vídeos, vão pesquisar, vão ver como é que é. Mas basicamente é um tipo de vídeo que a gente já viu sobre várias outras fontes antes, sabe? Que o Pentágono pode não ter confirmado, mas também não ter como, talvez não sejam, né? Tirando aqueles que são feitos por sistema de edição e tal, mas vídeos que não foram alterados e mostram naves, sabe? Ou triangulares e tal, e que se movem de uma maneira que nenhuma nave conhecida pelo ser humano conseguiria, sabe? A movimentação é uma propulsão que não tem como uma nave conhecida pelas tecnologias humanas estar se movimentando. Eu acho engraçado que várias páginas fazem questão de falar assim, isso não quer dizer que seja naves alienígenas. Cara, o que vai ser então, sabe? Tipo assim, o Pentágono tá falando, basicamente ele tá dizendo assim, cara, não são os russos, entendeu? Esse daí era um bagulho que a gente falava 10, 20, 30 anos, 40 anos atrás. Aquela movimentação ali não é feita pro chinês, não é feita pro russo. E se fosse, cara, eles já tinham dominado o mundo com esse tipo de coisa, sabe? Se a Rússia ou a China fosse capaz de fazer aquilo lá, com certeza eles também enxergam esse tipo de nave também lá dentro dos países deles e eles ficam... E com certeza eles também sabem que não é a porra dos Estados Unidos, caralho. Não existe ainda na Terra esse tipo de tecnologia. E quando eles conseguirem, vai fazer uma grande diferença, entendeu? Uma grande diferença, tipo assim, tão grande que eu não vou nem tentar começar a explicar agora, porque ia me perder e esse programa ia crescer para outro lado e ficar muito mais comprido do que eu tava planejando que ele seja. Mas, né, é muito interessante de qualquer forma, eu acho muito foda que o Pentágono tenha vindo a público para dizer, olha só, a gente tá vendo esses vídeos daí que foi vazado pela internet e foi captado por gente das forças aéreas e forças armadas dos Estados Unidos? Então, esses vídeos aí não foram editados, realmente foi captado isso aí, e as imagens aí que a gente vê dessas naves misteriosas se movimentando de maneira misteriosa não são um objeto voador que tenha sido identificado. Então, só pelo fato deles terem dito isso, que já basicamente confirma um monte de outras coisas parecidas que a gente já ouviu ao longo do tempo, tem algo se movimentando no nosso planeta
que eles não sabem dizer o que é, entendeu? Eles não sabem dizer o que é e ficar forçando que é algo que é o chinês ou que é o russo, pra mim muito mais absurdo do que aceitar que pode ser uma pessoa de fora do planeta Terra, tá ligado? E quando eu digo uma pessoa, eu não vou entrar nesse daqui, vai ser um limbo aqui, quem sabe deixa isso de um gancho pra um futuro episódio. E se alguém curtir especulação desse tipo de coisa, me comenta daí que eu posso fazer um programa só sobre isso, sobre possíveis teorias diferentes relacionadas a povos, né, alienígenas e coisas do tipo, porque eu acho interessante também brincar sobre esse assunto. Porque resposta nenhuma a gente vai ter, né? Não sou eu aqui do meu quarto que vou conseguir saber e vou conseguir comprovar para quem tem opiniões que sim ou que não, né? Não é a minha opinião que vai mudar isso. Mas, enfim, confira esses vídeos aí, vejam os vídeos porque é interessante. O Pentágono confirmando a existência de objetos voadores não identificados ali, com movimentação, com uma propulsão que desafia tudo que a humanidade já conseguiu construir aqui com as nossas tecnologias e as nossas ferramentas, né? Então é isso aí. Sexta-feira vou estar de volta trazendo mais um programa sem contexto.